Olá, como é que tu estás? Bem-vindo a mais um episódio Entre o Silêncio e a Voz. Bem, já sabes, né? Sem muitas demoras. Hoje trago mais um convidado homem. Sim, comecei pelas mulheres, mas homens também têm voz aqui. E tu sabes disso, não sabes? Então, sem muitas demoras. O meu convidado de hoje é pai de primeira viagem. Hum? Uhum. E se queres saber mais, vais perguntar a ele. Não vais perguntar nada, eu que vou perguntar. Como é que estás? Bem-vindo. Obrigado por me receberes. Boa tarde. Boa tarde. Estou bem, estou entusiasmado, estou bem contente de Ah, estar. é? Sim. Eu, podcast, gosto bem. Olha, eu vou começar. Eu peguei assim algumas perguntas, tá bem? Uhum. Vou começar, fiz assim uns apanhadinhos e vou já. Como foi para ti receber a notícia que ias ser pai? É. Hum. Foi assim, Ah, é. essa notícia, fogo, a história dessa notícia. Eu comecei a desconfiar antes de eu ter a notícia. Ok. Tipo, há coisas que tu notas que não estão a ser como deviam estar a ser. Uhum. Hum, epá, mas também eu, qualquer problema de saúde era logo, se calhar estamos à espera de bebê. Yeah." Hum, e foi, nós descobrimos no dia, no dia em que eu conheci o meu sogro. Xiii. Como é que Quebrou-me. foi? Tipo, nós tínhamos combinado de acordar cedo para fazer o teste. E eu não quis acordar cedo. Então tem também merece, né? Então, yeah, ela acordou-me só, basicamente, com o teste na cara e disse: Estou grávida. yeah. E, epá, fiquei mesmo sem palavras. Yeah. Eu estava bué feliz, Uhum. mas também estava com bué medo, porque se fosse eu, se calhar, no lugar do meu sogro, Yeah. eu ia querer lutar. Tipo, Sim. acabei de conhecer, já estás a chegar aqui com a coisa, mas ele foi 5 estrelas. Uhum. E isso ajudou imenso. No processo, né? Sim, mas mesmo assim, epá, eu acabei por ir no hospital. Foi uma cena boa coisa. Estava. Porque eram boas emoções a correr ao mesmo tempo. Yeah. Porque há muita coisa que tu tens, para além Uhum. da felicidade, toda a bagagem que tu carregas ao longo da tua vida, isso também faz parte. E são coisas de que muitas vezes não se fala. É só, fiquei feliz ou fiquei triste porque não sei o quê. Não. Eu acho que vocês homens não têm, não podem ser. Primeiro, vocês homens não podem ser honestos o suficiente Uhum. do que uma mulher. Imaginemos que vá, estou grávida, mas estás feliz, vamos dizer que não, logo no início, porque nós sentimos medo, é muita frustração. Já no homem, parece que vocês são obrigados a dizer que sim, fiquei Ah, feliz. E há muitos que não ficaram logo felizes no início, porque têm planos, né? Vocês homens têm planos, têm uma rota, querem cumprir certas dinâmicas e depois quando vê um filho, filho é uma brincadeira. é. Mas só que eu sinto que vocês não têm nem esse espaço para dizer não fiquei feliz. Já são taxados como esse não vai ser bom pai. E não Yeah. tem nada a ver. Estás a ver? Eu sinto Sim. que não tem nada a ver. Acho que as pessoas têm que ter mais empatia. Yeah, quando é a vossa voz. Sim, eu acho que no meu caso foi mesmo a cena do eu sentia que eu não podia dizer que eu estava assustado, não com o facto de eu saber que ia ser pai, Uhum. mas com o timing das coisas. Que é tipo, eu queria pelo menos ter me apresentado como deve ser Yeah, ao homem antes de basicamente dizer, já estás preso comigo para a vida. yeah. Mas ele, lá está, ele foi 5 estrelas e ajudou imenso com o Não, processo, não. essa aceitação da parte dele. Claro que sim. Diz-me uma coisa, tu tiveste pai presente na vida. Então, tu não tendo um pai presente na vida, né? O que é difícil quando um rapaz não tem um pai presente para te encaminhar nessas coisas, como é que tu te tornaste um bom pai? Porque estás num processo também, né? Sim. Claro, ainda tens a tua filha também ainda tem 5 meses, vai fazer 6, mas no final do dia já te tornaste um pai desde o momento que ela nasceu. Mas como é que tu conseguiste gerir esse processo se tu não tiveste um exemplo a seguir? Entendes a pergunta? Lá está. Yeah. Isso prende-se bem com aquele da primeira pergunta que é, eu falei sobre eu ter ido para o hospital e teve bem a ver com toda essa bagagem Uhum. de tu chegas a esta situação e a única coisa que tu consegues ver, ou a única coisa que tu sabes, Uhum. são as coisas que não correram bem. E mesmo Yeah. assim, à medida que tu vais crescendo, especialmente enquanto criança, e quando, pronto, eu estou a falar do meu caso, mas crescendo com um pai que se calhar devia estar mais presente, não é se calhar, podia, devia, tinha que estar mais Sim, presente, sim, sim.
hum, tu cresces e à medida que tu vais crescendo, hum, metem-te as coisas com os chamados rose-tinted glasses, que é só te mostram o lado Positivo. positivo. Yeah. É, não penses nisto, sim, é uma cena má, mas não pensa nisso, isso vai passar e tu eventualmente Sendo que vais ultrapassar. isso segue-te até o futuro. Sim, porque Yeah. tu podes tentar basicamente pôr isso de lado, mas um dia vai-se mostrar. Yeah. E todas essas coisas mostraram-se de uma vez Uhum. e eu estava a pensar, eu não faço ideia do que é isto, daquilo que me espera, daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que ser, e foi isso que me quebrou. Não tanto a notícia, eu fiquei super feliz, sempre foi um sonho meu, Uhum. mas não fazia ideia daquilo que Não, não, é podia esperar. verdade. Agora voltando à maternidade, né? A parte do nascimento e tudo. Tu sentiste dentro da maternidade, tu foste apenas um telespectador ou foste o pai? Porque o cuidado que no hospital tem com a mulher não é o mesmo que tem com o pai. O pai fica como se fosse só é a cegonha, largou, foi. E eu sinto que vocês não têm tanta voz, mesmo que o filho é teu. É como se as enfermeiras, os médicos têm muito mais voz do que tu, estás a entender? Uhum. Tu sentiste que foste acolhido, como é que tu estás a sentir, precisa de alguma coisa, o mesmo calor que dão à mãe, tu sentiste que deram a ti também? Eu acho que nem sequer deram calor à mãe. E Ok, na maternidade eu tive mesmo de pitbull quase. yeah, Eu estava bem, eu entrei para lá com aquela mentalidade de qualquer coisa vou ter que lutar. Porque tu tens já os estudos, tu encontras estudos em que abertamente dizem que a mulher negra é muitas vezes negligenciada e tem 4 vezes mais é probabilidade de muitas, morrer muitas. do que as A outras. violência obstétrica lá é demais. Yeah, Sim, yeah. hum, tivemos pelo menos 3 situações em que é aquela coisa em que tu tens que manter a compostura, tu não podes perder a compostura porque senão isso depois dá problemas nos cuidados que a tua parceira está a ter. Hum, tu tens que ser assertivo e Hum, tu tens que saber batalhar pelas coisas. E houve 3 situações em que havia negligência clara de, das guidelines que eles têm, yeah. daquilo que era o nosso birth plan, que eles pedem especificamente para fazeres aquilo e para seguires aquilo. E depois, quando tu chegas lá, eles querem mudar as tuas ideias. E eu dei por mim em alguns bate-bocas rijos Yeah. com as enfermeiras. Mas no final do dia correu tudo bem, porque lá está, eu tinha de estar lá para proteger a minha parceira, porque se não fosse eu, mais ninguém ia estar. E muitas vezes, naquilo do eu não sei o que se está a passar aqui, há muitos pais que acabam por ficar calados porque não percebem e depois as sequelas acabam por seguir com eles a vida toda. Sim, sim, existem muitos. Eu uma vez vi um episódio de alguém e ele estava a explicar que a mulher estava a ter um certo tipo de atendimento, né? Estavam a tratar bem ela, mas que quando a mulher perdeu bastante sangue e depois teve que ir para as urgências. E ele disse: Deixa-me estar aqui com o meu filho. Ele disse que a enfermeira disse que não. Disse que não. E ele disse que teve mesmo que também ter esse coisa que tu disseste do pitbull e meter o pé que o filho é meu. Sim. Na ausência da mãe, sou eu que sou o pai, estás a ver? E ele estava a explicar que ele lá teve que ficar internado durante 3 dias, os pés dele inflamar, ele só pediu um analgésico, lhe disseram que não, porque não foi ele que teve o bebê. Ah, sim, sim, sim. Entende? É isso que eu estava a perguntar do cuidado. Porque no final do dia, se as pessoas prezam tanto a saúde mental e como é que uma mãe ou como um casal, né? Vai conseguir trazer uma criança ao mundo e depois para levar essa criança para casa, como é que eles não têm o mesmo cuidado com a mãe e com o pai? Porque na ausência da mãe está ali o pai tem que estar bem. No meu caso foi ao contrário. Ok. Minha parceira perdeu imenso sangue e para já ninguém estava a prestar atenção até eu dizer tipo isto não é normal. Eu sei que eu nunca tive em Yeah, nenhum parto, mas eu consigo perceber que isto não é uma quantidade normal de yeah. sangue para alguém estar a perder. E depois lá mandaram uma enfermeira para ver, ahm, mas antes disso foi, ou antes da enfermeira chegar, foi 1 hora para aí, Fogo, uma hora. 1 hora a perder sangue. Nessa hora não veio ninguém ver do bebê. E estava só eu com o bebê nos braços e a ver a minha parceira a perder sangue. E a andar para a frente e para trás e a chamar alguém e a ver se alguém vinha ver. Quando mandaram uma enfermeira, foi a coisa que mais me magoou. Tipo,
sempre posso dizer com facilidade. Ou coisa que eu menos estava à espera, porque a enfermeira era preta como nós Uhum. e ela estava a ver hum, aquilo que era preciso fazer e ela basicamente vira-se para ela do tipo, tu és mulher preta, tu tens que aguentar estas coisas. Fogo. E sim, e eu passei-me ali. Nós, pronto, a minha parceira pediu-me para dar calma e ela pediu-se a outra pessoa. E depois, quando a outra pessoa veio ver, era preciso cirurgia. Ahm, Imaginemos se tu não tivesse tido esse tipo de atitude, o que poderia ter acontecido o pior. sim, sim. Yeah. Ainda a levaram e ficou mais imenso tempo a perder sangue. Hum. Largaram-me só com a criança, ahm, sem absolutamente nada. Tivemos sorte que já meio que estávamos à espera que alguma coisa corresse mal, então levámos, entre aspas, a casa toda para o hospital e eu tinha lá alguns blankets Yeah. com que eu enrolei a menina. Ahm, e ela só pôde comer depois de 2 horas, que é impensável para uma criança que acabou de nascer, e foi porque eu estava a discutir com toda a gente. E depois levaram para a cirurgia, foram mais umas 2 ou 3 horas, e eu só com a criança nos braços, numa sala ou num quarto vazio, Yeah. um, e a estarmos entre quartos. Nós mudámos de quarto 3 vezes dentro do hospital. E foi tudo extremamente revoltante, mas depois isto também é uma daquelas coisas em que tu chegas ao final e tu tens a criança nos braços, tens a tua parceira que está ok, está em Yeah. recuperação e meio que deixas para lá. Não, sim, e depois não só, o que as pessoas não entendem, e que eles deviam entender porque eles são os profissionais, a maneira como uma criança nasce vai ditar o caminho dela. E principalmente se ela não tiver os pais ali presentes, né? O que é ótimo. Ela teve vocês, teve ali tu, né? Dizia que as crianças não se lembram das coisas, mas a energia estava ali. Ela sentiu no final do dia que está lá o pai dela. Uhum. Tu estiveste ali para lhe acolher, porque várias mulheres vão ter o bebê sozinhas, não tem ali ninguém, infelizmente, e poderia acontecer pior, né? Ou então o pai teve que ir trabalhar longe e depois volta do nada, olha, a mulher faleceu. Não, tiveste muito bem, porque toda a gente puder, a sério, pensar antes de ter filho, pensem, porque ter filho não é uma brincadeira. Desde o momento que tu vais ser pai ou vais ser mãe, tu tens de saber que vais abdicar de muita coisa. E tens de estar lá para elas, né? Para elas, para ti também, no final do dia, e pôr ali o pé. Porque quando nós nascemos, ninguém nos ensina qual é o caminho que nós temos que ir, mas tu consegues sentir, tu logo sentiste que aí alguma coisa não estava certo e meteste o teu pé lá, estás a ver? Yeah. O que é que tu tens aprendido sobre ti mesmo, desde que tornaste pai, como homem e como um ser humano? Um, Muita coisa, né? Esse sorriso. eu acho que a primeira coisa foi eu ganhei um, um respeito pela minha mãe Yeah, um, enorme, porque eu já sabia que eu não tinha a capacidade de perdoar da minha mãe, yeah. Estás a ficar mas emocionado. isto tem sano. Sim, Yeah, sim. yeah. Um, eu acho que, e começa logo durante a gravidez, Uhum. é aí que tu começas a perceber quem é que realmente está contigo. Oh, yeah. Eu já vinha fazendo essa reflexão, Uhum. e se calhar eu comecei com coisas bué pequenas, que era tipo, epá, pronto, eu estou imigrado, ok, e sempre que eu ia a Portugal era, ok, eu chamava todos os meus amigos, eu chamava 30 pessoas, vamos jantar. E depois era, ok, tu não vieste uma vez, passou-se isto, ok. Mas depois tu começas a ver que, à medida que vai acontecendo várias vezes, Uhum. que há certas coisas em que é só tipo, não é que a pessoa não goste de ti, mas ela se calhar não respeita o teu tempo daquela forma. Mas depois tu, quando estás a passar por uma. Ou quando, eu não estava a passar por uma gravidez, eu estava a acompanhar uma gravidez, que eu nem sequer estava a ter os sintomas físicos. Mas no final do dia também estás a passar por é tudo. Yeah, Sim, yeah, é porque no tudo. final do dia és só É a tu. primeira coisa, é a primeira viagem, é muita coisa, né? Yeah. Porque és só tu. E Sim, depois sim. tu vais vendo quem é que quer estar lá contigo, quem é que faz esse esforço para falar contigo. Um amigo meu agora descobri que ele vai ser pai também, Uhum. e a minha primeira coisa foi: eu quero só, pelo menos uma vez por semana, deixar uma mensagem só perguntar se está tudo ok, se eu preciso de falar alguma coisa. Ele pode não querer falar de nada, e é ok, mas é ele saber que está lá alguém para ele.
porque o número de pessoas que está lá contigo para festas, para jogar PlayStation, Sim, para não sei o quê, é enorme e depois tu vais passando coisas destas e não é que as pessoas não falam contigo, se tu fores falar com alguém a pessoa vai ao pé de ti, mas se tu estiveres calado elas não notam o teu silêncio. E se calhar tu estás a passar por alguma coisa ou as pessoas que se calhar vão estar lá para ti para te perguntar as coisas, mas também só para falar. yeah. Um, e é aí que tu começas a perceber quem é que está mesmo contigo. As crianças nascem e Muita toda a coisa gente. muda. Aquela primeira semana, É toda a tipo para gente aqui, manda tipo para ali, mensagem. toda a gente. Yeah, Meu bebê, minha bebê, não sei o yeah, quê. yeah. E depois chegas aos 3 meses e já ninguém quer fotos, já ninguém quer não sei o quê. Mas toda a gente tem um conselho, Oh, toda a gente tem alguma coisa para dizer. yeah. Mas quem está a acordar às 5 da manhã, porque agora os dentes estão a começar a nascer, sou eu, e eu tenho, eu vou dizer, dois amigos que estão mais presentes do que se calhar todas as outras pessoas. Há um que todas as manhãs ele sabe as horas a que a primeira sesta é, e ele liga à PlayStation de propósito às 7h30, 8 da manhã, para estar aqui comigo um bocado. Não precisamos estar a jogar, é só por meter os fones e estar a falar com ele. A importância de coisas pequenas dessas é. É importante. E é como tu disseste, tu começaste a valorizar porque tu passaste, né, por essa situação. E por mais que nossos pais às vezes nos digam as coisas, nós não vamos perceber só, vamos perceber quando passamos por aquele caminho, estás a ver? E sabes, aquilo agora que tu falaste sobre isso das pessoas estarem presentes e depois não estarem, as pessoas pensam que é só a mulher que sente assim, mas o homem também sente Né? esse vazio, tipo, então calma, quando era eu a tentar fazer as coisas, corria tudo bem. Agora que eu não tento, eu também não sinto do outro lado que tentam, estás a ver? Mas também é cada etapa é uma etapa. Tanto que quando estavas solteiro, estavas lá com mais amigos mais solteiros, agora quando és pai, vão puxar, as energias vão puxar para ti, pais também, pessoas que também têm filho, e tu vais te encaixando nesse lado. E depois o mais engraçado disso que vais te encaixando é que tu vais perceber que tudo muda, a hora muda, a paciência muda, a tolerância muda, certos sítios que tu ias que ela já não vais mais, e coisinhas que ela não falavas, e tu vais falar num grupo que não vão entender nada, só vão olhar para ti do tipo, ele está a falar o quê, estás a ver? Mas lá está, mesmo que a pessoa não entenda, tens pessoas ali que às 7 da manhã estão a ligar a PlayStation só para estar ao pé de ti. Yeah. Então, quem quer faz, estás a ver? Eu acho que é isso. E mais uma vez, comprovar que mulheres que estão a ouvir esse episódio, os homens também sentem essa diferença assim, não é só nós mulheres que sentimos isso. Ah, não, agora que engravidei, a fulana se afastou. O homem também sente, mas mais uma vez o homem não tem essa abertura para falar, porque lá está, né? Não pode mostrar a tal vulnerabilidade. E agora entrando nesse campo da vulnerabilidade, tu sentes que tu podes ser vulnerável, e não estou a falar agora na parte de pai, mas estou a falar na parte de homem. No mundo que nós estamos, no meio que tu estás inserido, tu sentes que podes mostrar a tua vulnerabilidade ou tu tens que meter aquela capa de eu sou homem, tenho que ser forte Eu tenho imensa sorte em relação a isso, muito por causa das amizades que eu fui formando ao longo do tempo, yeah. um, em que nós, assim, enquanto grupos, um, já passámos por tanta coisa juntos que existe aquele à vontade, sim, para falar sobre certos assuntos. Não é com toda a gente, óbvio, Uhum. mas há os espaços, eu tenho os espaços em que eu posso mostrar essa vulnerabilidade, porque eu acho que é a coisa que eu pelo menos nunca ouvi falar, mas no final do dia, pá, mesmo sendo pai, marido, não sei o quê, eu sou a mesma pessoa que eu sempre fui. E por mais que existam muitas coisas a mudar, é preciso ter aquele espaço para ser a pessoa que eu sou. Um, e essa vulnerabilidade, se calhar, falar sobre as coisas, Yeah. um, tu vais conseguir encontrar alguém que te ouça, digamos assim, mas lá está, tu poderes falar com alguém e alguém te acompanhar são coisas bem diferentes, porque no final do dia, por mais que tu possas mostrar que estás vulnerável,
a vida continua e tu vais ter que continuar. E passe o que se passar, tu vais ter que continuar a fazer aquilo que tu tens de fazer. Ahm, e então é importante, eu acho que o espaço sim existe, por mais que não seja tão Yeah. grande quanto eu esperava. Mas yeah, é, Qual é a mensagem que tu gostarias de deixar para alguém que hoje te ligasse se fosse pai? Qual é o preparo que tu gostarias? Se te dessem essa abertura, né? Porque às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa precisa de abertura, porque nós, nem porque nós pensamos uma coisa que vamos falar. Mas se alguém chegasse ao peito e dissesse, olha, cá estou a pensar em ser pai, o que é que tu achas? tipo, é uma daquelas em que eu acho que aquilo que eu diria é uma coisa que podia dizer a um amigo, podia dizer a um estranho, que é se puderes, faz terapia. Mesmo que tu aches que não tem um problema nenhum com a forma como tu cresceste, não sei o quê. hum, por mais que não mude aquilo que se está a passar agora, Yeah. pode-te preparar para o futuro. E a outra coisa é dorme. Quando puderes, dorme. Tipo, a experiência que eu passei e a experiência que os pais que eu conheci ao longo da jornada, porque tu encontras essas referências, Uhum. porque eu, se tivesse que apontar alguma coisa um, naquilo que foi a minha infância, aquilo que foi eu a crescer, foi a falta de referências masculinas. E agora eu encontro uma referência muito forte Yeah. no meu barbeiro, que é uma coisa, estás a ver? No barbeiro, vê lá. No barbeiro. Yeah. Um, e a importância do dormir, do Uhum. descansar, é tão grande e tão subestimada, porque tu, quando vais ser pai, tu, tipo, é aí que eu não acho que seja a melhor expressão, mas a mais Uhum. próxima é aquele é o momento em que tu separas os homens dos meninos. E tu tens que conseguir descansar porque tu vais acabar por ser tudo para aquela grávida, ou quase tudo. Por mais que Yeah. tu tenhas um círculo forte à volta, és tu que tens de lá estar e tu tens que estar descansado, porque tu provavelmente estás de ter um emprego, ou has de estar à procura de emprego, has de ter alguma coisa para fazer, tens a tua ocupação e tu tens que estar lá a apoiar, Uhum. tens que saber ser marido, tens que começar a preparar para ser pai, e isso começa com tu pôres os alicerces, Uhum. as foundations para isso, Yeah. porque é diferente para toda a gente e às vezes aquilo que uma pessoa precisa é controlar melhor as emoções, a outra que está a precisar de arranjar casa, carro, não sei o quê, não sei o quê. E tu tens que perceber aquilo que é o melhor para ti, e se tu não dormires, tu vais começar a ficar irritável e vais começar a tomar decisões muito emocionais que agora resolve o teu problema, mas daqui a 20 anos tu ainda vais ser pai porque aquela criança vai crescer e tu tens que pensar já ali. Não, é verdade. Se tu tivesses à frente da tua criança interior, a tua criança de vá, 8, 9, 10 anos, o que é que tu lhe dirias? Se ele te perguntasse como é que vai ser o meu futuro, o agora, tu estás aqui, estás à frente dele, o que é que tu lhe dirias? Um, primeiro, eu agora olhando para trás, eu diria parabéns, conseguiste. Uhum. Um, eu acho que o único sonho, digamos, que eu não realizei, ou de eu realizei, mas não daquela forma, foi tornar-me um futebolista profissional. E isso é daquelas coisas em que tu sabes já desde Yeah. criança que as chances são, Yeah. mas eu sempre quis viver para o país em que eu estou a viver. Um, eu sempre quis tirar o curso que eu tirei, eu sempre quis, com 25 anos, já ser pai, ter a Uhum. minha família. Um, e essas eram as bases e eu atingi isso tudo. Morei em todas as cidades em que eu quis mesmo morar. Yeah. Então conseguiste, portanto, parabéns. Mas se fosse para aquilo que ele deve esperar, tens, tens que enfrentar os teus medos Uhum. e quando tu o fizeres, as coisas correm bem e torna-se tudo muito mais fácil.
Não, é verdade. Tu achas que a conversa entre pais e filhos é importante? Não sei, nunca tive. Ahm, é uma daquelas coisas em Yeah. que eu só vou saber quando Agora. chegar a minha vez de ter essas conversas. Ahm, eu consigo dizer que o impacto de não as ter é enorme, Uhum. mas ao mesmo tempo não me impediu de chegar onde quer que fosse. Eu não posso dizer que não é importante porque eu sei as dores que isso me causou. Uhum. Por exemplo, o meu primeiro dia do pai foi. Eu não vou dizer que foi tórrido, porque no final do dia era eu enquanto pai e eu enquanto pai adorei o dia, mas depois quando tudo se acalma e Yeah. és tu com a tua cabeça, com os teus pensamentos, é difícil. Mas é difícil por causa da falta dessas conversas. São conversas que eu gostaria de ter enquanto pai, mas que nunca tiveram comigo. Yeah. Portanto, não te consigo dar uma resposta. Mas eu gostei da tua sinceridade porque outras pessoas, se calhar, iriam responder que sim, mesmo não tendo tido essa. Estás a entender? Só porque sim. E essa é a realidade. Nós não podemos responder algo que não tivemos. Né? Tu vais aprender agora com o processo. E estamos a chegar no final do nosso episódio. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Diz. desculpa. Em relação a outras pessoas diriam que sim, eu era muito dessa opinião. Ok. E pronto, é uma daquelas em que, dadas as circunstâncias, eu a Yeah. crescer sempre fui o menino da mamã. E eu fui ao pé dela por causa disso mesmo. E tipo, faltou-me esta conversa e faltou-me isto, faltou-me aquilo. Um, epá, faltou-me presença aqui, faltou-me presença ali. E ela olhou para mim e basicamente perguntou-me: Ok, tu achas que tu podias estar muito mais além na vida se não fosse, se tivesse essas conversas? Não sei, provavelmente não. Então não te faltou. Ou se calhar faltou, não vais saber. Não penses nisso, não te preocupes com isso, porque tens que abraçar aquilo que és agora Uhum. e a família que tu tens e pronto, não é, mas em suma é tu tens um pássaro na mão, foca-te nele em vez de teres De que estar focar a voar. no ambiente todo, sim. A última pergunta que eu quero fazer, tu leste o terceiro livro, né? Se o meu silêncio falasse. O Uhum. que é que tu achaste do livro e porquê é que tu achas que... Porquê é que tu recomendarias o livro, não vou dizer só para os homens, mas tu sendo homem vais falar para os homens, mas para homens e mulheres, o que é que tu recomendarias? E qual foi a parte que tu mais gostaste? Eu acho que recomendaria até mais a mulheres do que a homens, Uhum. ahm, pelo simples facto de que algumas partes do livro eu começava a ler se calhar a primeira frase Uhum. e a minha cabeça ia por um caminho que quando eu chegava à terceira frase eu estava a pensar exatamente naquilo que eu estava a ler e tinha sequência. Mas o livro deu-me principalmente algumas verdades que é aquela coisa, tu enquanto homem tu tens que ser, Yeah. ou dizem que tu deves ser assim, assim, assado. Yeah. E então tu negas essas verdades e depois tu lês e tu tentas. Eu dei por mim A discutir. a tentar discutir com o livro. Eu estou a ler o livro, eu estou a tentar discutir com o livro e não consegui. E eu fiquei tipo, se calhar tens que aceitar só. Tens que aceitar só e é lidar. E é importante nessa Yeah. parte, mas eu também, eu quando estava a chegar ao final, eu comecei a pensar, epá, se calhar eu devia entregar isto à minha parceira, porque eu estou a ler isto Uhum. e eu percebo isto, porque eu passei por isto, mas eu não consigo explicar isto desta forma. Yeah, E eu yeah. preciso que ela leia e que tenha esse choque para ela também conseguir compreender. Lá está o meu silêncio, às vezes. Yeah, yeah. Se o teu silêncio falasse agora, o que é que Uhum. ele diria? A quem?
a ti mesmo. Continua. Ser paciente, Yeah. mas continua. Porque muitas vezes estás no caminho certo, mas começas a ficar impaciente porque as coisas não te são só entregues e começas a tentar mudar o caminho, procurar um atalho e depois não chegas exatamente onde tu querias chegar. E às vezes tu tens que sofrer um bocadinho para conseguir lá chegar. Obrigada Nada. também por ter aceito fazer parte deste episódio. Para ti que nos ouviste, obrigada por estares desse lado. Não te esqueças, partilha. Nem que for para criticar, partilha, tá bem? Partilha com caneta e papel, faz apontamentos, que é super importante. Nem que for para discordar também, partilha, que é super importante, ok? Esse episódio foi um episódio muito, muito profundo, né? Porque estamos a falar com um homem e mais facilmente conseguimos ter uma conversa com mulheres do que com os homens e ele poder abrir-se dessa maneira. Então, obrigada mesmo, de coração, por dares a tua voz, porque muita gente vai nos ouvir, muita gente vai se conectar também, vai pensar, oh, afinal eu não estou maluco, ou eu também senti isso, tem alguém que também pensa ou passa a mesma coisa que eu. Então, segue, partilha, subscreve, porque tu não vais querer perder os próximos episódios e até lá!